Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Aconselhamento Bíblico 1. Nesta unidade, neste módulo, iremos estudar o processo bíblico de mudança. Iremos introduzir esse tema e ver como mudanças acontecem biblicamente na vida de pessoas. Qual o processo para que as pessoas possam desfrutar de mudança real e uma mudança concreta em seus hábitos pecaminosos? Como conselheiros bíblicos podem ajudar pessoas a caminharem rumo ao processo de mudança? Nós vamos ter que entender, em primeiro lugar, que sempre, quando nós estamos tratando do aconselhamento bíblico, nós vamos tratar com pessoas que têm problemas no coração. Como nós temos visto, existem problemas, ídolos funcionais que operam no coração das pessoas. Logo, nós temos que entender que, como conselheiros, o nosso alvo é o coração. Nós vamos entender isso porque a Bíblia apresenta que nós temos que guardar o nosso coração, que a Bíblia apresenta, como nós vimos nas aulas anteriores, o coração como sendo o seu eu, a sua pessoa interior, quem você é nas suas emoções, nas suas vontades, nos seus pensamentos. Então, o coração envolve todo o seu ser. Portanto, quando nós estivermos buscando ajudar pessoas, nós vamos estar buscando ajudá-las trabalhando no campo do coração. O aconselhamento bíblico tem, então, o seu alvo bem definido, como nós já apresentamos. O coração é esse alvo. E se o meu coração é a fonte do problema do meu pecado, o que é que nós devemos fazer, certo? O que é que nós devemos entender, em primeiro lugar? Primeiro, que a mudança permanente deve sempre abranger a totalidade do meu coração. Não basta apenas fazer uma mudança no hábito, é necessário que haja uma mudança no coração. Somente quando há mudanças no coração é que os hábitos podem ser verdadeiramente, permanentemente modificados. Não é suficiente, portanto, alterar o meu comportamento, mudar minhas circunstâncias. Cristo, no poder do Espírito Santo que habita em nós, deve transformar as pessoas, mudando radicalmente o seu coração, ou seja, mudando como eles pensam, como eles sentem e como eles agem. O campo comportamental é apenas um dos aspectos do coração, mas ainda assim é a camada externa, vamos assim dizer, desse conceito que chamamos de coração. Para que essa camada externa chamada comportamento mude, é necessário que trabalhemos nas camadas mais internas desse conceito, onde estão os valores, onde estão os seus desejos, né? E sempre, quando nós vamos ajudar pessoas, temos que lembrá-las que, independente do seu pecado, elas estão diante de um dilema, de uma questão de adoração. Quem ela vai amar mais diante daquela situação, naquele dia? Os seus pensamentos pecaminosos, os seus desejos pecaminosos ou Deus e a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável? É um dilema, né, que existe no coração de todos que lutam com o pecado. Então, se falharmos ao examinar o coração e as áreas que precisam de mudança, nosso empenho no ministério só resultará em pessoas mais comprometidas com idolatria e bem-sucedidas em sua prática. É interessante que aqui quero destacar algo para vocês. Se nós não formos peritos em examinar o coração e as áreas desse coração que precisam de mudança, nós podemos até ajudar pessoas a mudarem de prática, mas elas vão continuar sendo idólatras. Nisso eu gostaria de trazer uma conclusão desse pensamento aqui. A conclusão lógica é: se eu ajudo alguém
a deixar algum hábito pecaminoso, mas eu não o ajudei a ter um coração conformado à vontade de Deus, esse aconselhamento não glorificou a Deus. Porque ele continua sendo idólatra e ele vai transferir essa idolatria para um outro pecado, para uma outra área de sua vida. A raiz do problema não é o comportamento, mas sim as suas motivações. E aí surge uma grande questão, né? Como Deus quer que eu haja ou reaja hoje nessa situação de maneira que o glorifique? Essa é uma pergunta fundamental, independente de qual circunstância estejamos vivendo. Ela entende algumas realidades. Primeiro, há uma realidade adversa ou uma realidade tentadora. Segundo, existe um Deus soberano que tem uma vontade. E terceiro, eu preciso agir de acordo com essa vontade. Somente assim Deus será glorificado. E por fim, a glória de Deus redunda no meu bem. Então nós podemos entender que essa pergunta, embora pareça ser uma pergunta banal, ela envolve muitos conceitos sobre o problema, sobre Deus e sobre nós. E nós devemos estar atentos a isso. É uma pergunta que nós devemos fazer constantemente a nós mesmos e às pessoas a quem buscamos ajudar, né? Como Deus quer que eu haja ou que eu reaja diante de tal circunstância, de maneira que eu glorifique. Vamos ver um pouquinho então agora sobre a dinâmica do coração, né? Nós vamos ver mais ou menos como é que se processam as coisas biblicamente no nosso coração. Esse quadro, ele apresenta de forma geral o seguinte, ele ilustra, né? O calor, o sol, certo? Ele está sendo emanado, né? Tanto para a ceifa num coração com Cristo, que tem como frutos palavras, ações que glorifiquem a Deus, porque ele tem pensamentos lá na sua raiz, né? E motivações que glorifiquem a Deus. E nós temos, do outro lado, o mesmo calor, temos do lado a mesma emanação de calor, que em um coração que não está com Cristo, que está sem Cristo. Então, seus pensamentos e motivações, eles serão causas motivadoras de palavras e ações que não glorificam a Deus, que aqui estão representados por espinhos, né? Nós vamos detalhar um pouco melhor cada parte desse gráfico ilustrativo para que vocês entendam um pouco melhor esse processo. Primeiro, o sol. O sol fala da situação em que a pessoa está vivendo. É uma circunstância difícil, é uma circunstância tentadora, algum momento de adversidade. São as provações da vida, de forma geral, né? Então, quando nós olhamos para essa figura do sol, nós fazemos algumas perguntas. Qual é a situação que essa pessoa está enfrentando? Como é o mundo à sua volta? Ela está passando por um teste ou prova vivida, né? O calor das circunstâncias, o quanto isso é intenso para ela. As circunstâncias, experiências e também o calor da situação muitas vezes inclui o passado, o presente ou até mesmo circunstâncias futuras, como a pessoa trata com essas com o tempo, né? Ou seja, passado, presente ou futuro. Então, o calor representa as dificuldades, aflições, sofrimentos, efeitos do pecado. Por exemplo, alguém que no passado tomou uma atitude pecaminosa e essa atitude pecaminosa fez com que ela sofresse e tivesse até talvez uma deficiência ou limitação física. Como a pessoa lida com esses efeitos? Como é que essa talvez seja a aprovação, esse talvez seja o calor da pessoa, né? Bênçãos ou coisas da graça comum de Deus. O calor pode ser qualquer uma dessas coisas. E nós devemos estar observando, né?
como é que é o mundo, como essa pessoa vê as circunstâncias, tudo isso deve ser observado. Do lado de cá, do seu lado esquerdo do vídeo, vai aparecer a ceifa, não sei, as consequências. Diante das provações, o que é que pode acontecer? Então, nós vemos aqui o coração, né, que está produzindo espinhos, né? Então, é um espinheiro. O que os espinhos representam aqui? A pecaminosidade, a carnalidade, desejos maus. O fruto, né, que são os espinhos, representam, né, aqui o comportamento pecaminoso. A árvore em si é o espinheiro, um cacto, melhor dizendo, né? Então, essa árvore aqui, né, essa planta, ela representa na sua totalidade a pecaminosidade. E os seus espinhos estão representando o comportamento pecaminoso, né? A ira, a ansiedade, o adultério, a fuga, medo, seja lá qual pecado você esteja tratando ou lutando contra ele, né? A raiz má, no caso aqui, é o coração. E são os ídolos do coração que estão agindo ali. Então, orgulho, temor dos homens, né, a avareza, fé nas pessoas, confiança nas pessoas. Então, você pode ter na raiz várias motivações pecaminosas. Então, qual é o gerador, né, desses frutos maus, desses espinhos? A raiz. E o que é que mantém esse espinheiro ainda de pé, com vida, essa árvore? A raiz, o coração. Então, se nós queremos tirar essa árvore e tirar esses espinhos, nós precisamos arrancar as coisas más, os ídolos que estão no coração. E aí, nós temos sempre que observar como é que eu vou saber identificar isso. Como a pessoa reage diante dos problemas, das situações. Quais são os seus pensamentos de acordo com a circunstância? Você talvez pode perguntar assim, como você vê essa circunstância na sua vida? E ao descrever como ela vê a circunstância, ela vai poder apresentar os ídolos que ela tem, ou como ela vê Deus nessa circunstância, ou o que seria a solução dessa circunstância. Tudo isso vão mostrar possíveis ídolos que estão agindo no coração dessa pessoa. Os ídolos do coração, né, como nós já vimos, estão representados no que a pessoa espera, no que ela almeja ou no que ela crê. Certo? São perguntas importantes. Ou em quem é o seu Deus funcional naquele momento, né? Se ela confia em alguma coisa, em alguém mais do que Deus para resolver o seu problema. Quais são as suas motivações controladoras, né? Quais são as circunstâncias, os desejos fortes, né, que o coração dessa pessoa anseia para ter satisfação? Que exigência seu ego faz? E em torno do que a vida dessa pessoa está girando nesse momento. Então, os ídolos do coração estarão representados nesses elementos. Todos esses elementos aqui nos ajudam a identificar possíveis ídolos no coração dessa pessoa, né? Mas a cruz é um elemento fundamental nesse gráfico e é o único elemento que pode trazer esperança. A cruz apresenta a obra de Cristo, a redenção, né? E aqui nós devemos lembrar de algumas verdades para que o nosso coração possa ser transformado de um coração com uma raiz má, né, com a raiz sem os efeitos da graça de Deus, para uma raiz boa, um coração onde se aplicam os benefícios da redenção. Então, a primeira coisa que nós devemos lembrar é da soberania, da sabedoria e da bondade de Deus. Aqui nós podemos ver que Cristo ele provê tudo, né, ao que precisamos para viver. Deus, por meio do seu Filho, está provendo tudo
que nós precisamos para viver. A cruz, no caso, é a resposta de Deus em Cristo Jesus para os nossos problemas, né? E o Espírito Santo, ele aplica esses recursos de Deus para a nossa vida. Então, nós podemos examinar melhor esse aspecto respondendo perguntas como: o que Deus revela sobre você e sobre sua situação? Perceba que agora não é o que você pensa mais. Você já identificou ídolos funcionais. Agora você vai apresentar a redenção. O que Deus revela sobre isso, né? Quais são os recursos para a obediência? Deus Pai, Filho, Espírito Santo, como eles estão agindo e como eles podem suprir o seu coração nesse momento, né? A palavra de Deus, bons testemunhos e etc. São instrumentos também que evidenciam a aplicação dessa redenção. E por último, nós vamos ter também nesse gráfico, né, a ceifa com os bons frutos. E a árvore frutífera, no caso, é aqui, né, que está cheia desses frutos, representa a sabedoria, a piedade. E o fruto bom, né, o fruto que está nessa árvore, é o comportamento piedoso, é o fruto do Espírito. São as nossas ações que glorificam a Deus em cada situação. E embaixo, percebam que é uma raiz, que é um coração piedoso. Então, por que um crente, quando passa pela mesma situação de um incrédulo ou de um crente que não tem crescido na fé, que tem esfriado na fé, por que eles respondem de forma diferente? Porque a raiz, o coração deles estão sendo operados de forma diferente. Naquele que tem crescido, naquele que é verdadeiramente um crente maduro, estão operando os efeitos da graça de Deus aplicados pelo Espírito Santo. No outro, ele está dando lugar à carnalidade, ele está dando lugar aos seus ídolos pecaminosos. O mesmo calor, a mesma aprovação, em pessoas distintas, respostas distintas por causa da raiz. Não é uma questão de superioridade moral, não é uma questão que a outra foi melhor treinada ou melhor educada, mas é uma questão espiritual da ação de Deus no coração das pessoas, né? Como faço para começar então um novo ciclo, né, de obediência que glorifique a Deus? O primeiro passo é arrepender-se. É necessário que a pessoa confesse o seu pecado. É necessário que essa pessoa possa se arrepender e voltar para Deus. Ela deve entender que o curso que ela toma não a leva para o bem que glorifique a Deus, e ela precisa agora mudar de direção, né? Nesse arrepender-se, nós temos dois elementos. Um é reconhecer que vive com um problema, e o segundo é entender que somente a graça de Deus é suficientemente poderosa para resolver os problemas do seu coração. Deus, ele resiste aos soberbos, diz Tiago, mas ele dá graça aos humildes, né? Então é sempre interessante apresentar que o arrependimento, longe de ser um motivo de indesejado, vamos dizer assim, uma ação indesejada, ela deve ser desejada, porque Deus concede graça, né? Deus concede o favor dele para aqueles que se arrependem. O segundo é confessar expressamente seu pecado. A diferença do primeiro passo para o segundo é que no primeiro você reconhece que você tem um dilema, um problema moral, e você reconhece que só a graça de Deus é suficiente para resolver o seu problema. Agora, no segundo passo, você tem que admitir, certo, que o problema é causado por você e pela sua resposta, e você agora deve confessar, reconhecer, certo, esse problema. É necessário que haja confissão. A Bíblia em si dá muita importância ao aspecto da confissão do pecado. É necessária a confissão do pecado. E é necessário fazer um autoexame,
parar de transferir culpa, parar de justificar, né, os mas. Eu sei que eu estou errado, mas esse mais tem que sumir das nossas declarações de confissão, parar de perguntar por quê em muitas circunstâncias e perguntar para quê. Né? Deus, ele sabe o porquê e nem sempre ele nos revela, mas ele é sábio, ele é bom e ele é soberano, como nós temos visto. Né? Ser direto e objetivo e reconhecer o que é verdadeiro, reconhecer a vontade de Deus. E o terceiro passo é começar a tomar decisões, depois do arrependimento, decisões que são importantes. Primeiro é viver com integridade pessoal, é você ter um autoconhecimento bíblico, é começar a observar agora como a Bíblia descreve o seu problema, como a Bíblia descreve você e como a Bíblia espera que você haja. Você precisa renovar a sua mente. Precisa estar em constante alerta, né, para essa batalha consigo mesmo, pedir ajuda, se necessário, e muitas vezes o é, que você caminhe com alguém mais experiente, com um conselheiro bíblico, que haja prestação de contas, e expressar emoções piedosamente. Né? Criar um clima de graça, né, lembrando do perdão de Deus e perdoando também, pedindo desse perdão continuamente na sua vida e planejar construir de modo concreto ações, né? Usar tolerância também, longanimidade e paciência. E a terceira decisão, nessa mudança do fruto, né, para as decisões do terceiro passo aqui, nós precisamos nos mover a ações e palavras claras e precisas. Confronte com cuidado, se reconcilie, busque sempre o perdão e a reconciliação, aprenda a dizer não e a colocar limites às exigências das outras pessoas, não seja escravo da necessidade dos outros, se não há como fazer, porque isso é temor dos homens, isso é um pecado, e cada cristão é um conselheiro, então você deve caminhar buscando ajuda com os seus irmãos. Né? Agora, como mudar? Como, então, termos mudança? Né? Vimos as disposições que são necessárias, que é arrependimento, confissão e também vimos que devemos tomar decisões, né? Produzir frutos nessa situação. Mas como isso vai acontecer? Né? Então é fundamental no aconselhamento bíblico que o conselheiro, né, tanto ele quanto o aconselhado, terem uma clara compreensão do plano de Deus na transformação da vida do crente. Podemos conhecer esse plano através de 3 P's. Né? O P da penalidade do pecado. Né? Em Cristo você é liberto disso, você é liberto dessa penalidade. É necessário apresentarmos isso. Isso é possível pela graça de Deus, né? Apresentando essa graça salvadora de Deus. E em Cristo também nós estamos libertos do poder do pecado no presente. As pessoas não precisam viver escravizadas no pecado. Você não precisa viver como escravo do pecado. Existe poder suficiente em Cristo, na cruz, para restaurar e para nos libertar do pecado. E em Cristo nós seremos livres da presença do pecado. É uma questão futura, escatológica. Na glorificação, o pecado não será mais uma possibilidade no nosso viver. Então, nós podemos mudar lembrando disso. Muitas pessoas estão presas ao passado, a erros que cometeram. Nós precisamos apresentar em Cristo, você foi liberto da penalidade. Você não deve mais. Embora algumas consequências possam ainda ser colhidas, mas não há penalidade. O grande problema é a penalidade do pecado. E você foi liberto disso. Em Cristo você está liberto do poder do pecado. Você pode tomar ações, você pode tomar posturas, você pode ter um novo coração agora que glorifica a Deus no presente. Mas, vez ou outra, cometemos ainda deslizes
mas um dia seremos libertos da presença do pecado, né? Procure entender a mudança bíblica como parte de um processo maior, chamado por santificação progressiva, né? A santificação ela tem basicamente alguns aspectos na teologia sistemática. Há um aspecto posicional, isso é definitivo, é quando nós somos justificados. A partir desse momento, nós somos declarados santos também, ou seja, separados para Deus. Nós estamos numa posição agora de santos. É assim que Paulo escreve, por exemplo, nas suas epístolas, quando ele chama os crentes de santos. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Ele chama aqueles crentes santos, embora eles sejam membros de uma igreja com muitos problemas e muitos pecados. Mas posicionalmente eles são santos. Mas há um outro aspecto, esse aqui é muito importante no processo de mudança de aconselhamento bíblico, que é a santificação progressiva, né? A santificação progressiva é o parecer-se cada dia mais com Cristo, né? É o contínuo mortificar a carne, é um contínuo a se assemelhar a Cristo. É semelhante aos degraus de uma escada ou uma caminhada, onde o cristão é transformado de glória em glória, né, no relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Então, santificação, meus irmãos, é um método divino de mudança bíblica para a vida dos nossos aconselhados. Nós vamos observar isso e quando nós estamos falando de aconselhamento bíblico, nós estamos falando de discipulado e santificação. Um discipulado específico, individual, e em alguns casos pessoal, quando nós estamos tratando nosso próprio coração também. Então, é um discipulado bem restrito, mas também é um processo também bem individual e restrito de santificação. Então, nós podemos perceber que o aconselhamento bíblico é também uma outra face daquilo que nós podemos chamar do ministério público da palavra, da pregação, né? Porque na pregação também envolve esses dois elementos, né? O discipulado e envolve também a santificação. Só que de uma forma coletiva, pública, né? De uma forma abrangente, geral. Então, mas no caso do aconselhamento bíblico, nós estamos falando da santificação na vida das pessoas que nos procuram com problemas específicos. Então, santificação é um processo lento de mudança pelo qual Deus vai transformar o nosso coração de volta à sua imagem, no caso a imagem de Deus, e a sua semelhança. O processo de santificação em Efésios 4, 22 a 24, constitui de 3 elementos, né? Que Paulo descreve. Vamos ler o texto, a partir do verso 22, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, ou despojar-se, né, do velho homem, que se corrompe por seus desejos enganosos, a serem renovados no seu modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Veja então que no verso 23 ele apresentou um outro aspecto da santificação. No verso 22, o despojar-se, o despir-se. No verso 23, o renovar. E no verso 24, o revestir. Então, esse é o processo que nós trabalhamos no aconselhamento bíblico, que envolve qualquer caso de aconselhamento. Em qualquer caso de aconselhamento, é necessário termos isso bem claro, esse processo. Quando identificarmos os ídolos, devemos orientar e ajudar as pessoas ao processo de despojamento, devemos trabalhar no processo de renovação, e devemos orientá-las quanto ao revestir-se de Cristo. É assim que qualquer problema
desde problemas muito graves, como vício em drogas, homossexualismo, como problemas que parecem ser tão mais simples, como a mentira, né? Todos esses são pecados e ferem a santidade de Deus, mas diante de nós eles parecem ter uma consequência diferente. Ou seja, não importa qual pecado e quais suas consequências, todos eles devem passar por esses 3 passos que envolvem, né, a santificação: o despojar, o renovar e o revestir. Bem, queridos, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês possam meditar e também crescer mais nesse processo de mudança, que é fundamental para a nossa vida cristã diária. Na próxima aula, nós estaremos trabalhando ainda sobre o processo de mudança e especificando mais sobre esses 3 componentes da santificação progressiva: o despojar, o renovar e o revestir. Então, até a próxima aula. Deus abençoe a todos e tenham uma semana de estudos produtiva em nome de Jesus.